Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto de coesão textual, que diz respeito a um conjunto de elementos gramaticais e lexicais que propiciam uma relação recíproca entre os elementos de um texto. Recordando o que nós já dissemos em outra videoaula, a coesão textual pode ocorrer mediante dois tipos. A coesão referencial ou referenciação, quando um componente de um texto faz referência a outro elemento, que pode estar ou presente no texto ou ser dedutível de acordo com o universo textual, e a coesão sequencial ou sequenciação, em que são usados procedimentos linguísticos que estabelecem entre os elementos do texto diversos tipos de relações semânticas e ou pragmáticas. Nessa aula nós vamos estudar o segundo tipo de coesão sequencial ou sequenciação, a sequenciação frástica. Como acabamos de dizer, a coesão sequencial ou sequenciação ocorre quando são usados procedimentos linguísticos que estabelecem entre os elementos do texto diversos tipos de relações semânticas e ou pragmáticas. E a sequenciação frástica, que é o assunto dessa videoaula, ocorre quando esses procedimentos que são usados não são de recorrência. Vamos entender. Na aula 433, nós estudamos a sequenciação parafrástica, em que os procedimentos linguísticos que estabelecem essas relações entre os elementos do texto envolvem a recorrência de alguns elementos. Mas a sequenciação frástica não envolve nenhuma recorrência. Nós estamos planejando 3 videoaulas, uma para cada tipo de sequenciação frástica. A primeira dessas videoaulas foi publicada sexta-feira da semana passada, em que nós estudamos o primeiro tipo de sequenciação frástica, a manutenção temática. Nessa aula nós vamos estudar o segundo tipo, que é o encadeamento por justaposição, que ocorre quando a sequenciação permite estabelecer relações semânticas e ou pragmáticas entre os elementos do texto sem a presença de um conector. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam essa tirinha da série Nada com Coisa Alguma, do desenhista brasileiro José Aguiar. Ela era linda. Distraído com os comentários em sua última postagem, ele nem percebeu que aquele sorriso era para ele. Ela nunca posta sorrisos em seu perfil. Agora vejam o texto do segundo quadrinho. Vejam que a parte que nós vamos destacar agora em vermelho é, digamos assim, um pressuposto para que o personagem não percebesse que o sorriso era para ele. Será que seria necessário se escrever a locução por estar? Não, fica subentendido. E no fim das contas, se nós fôssemos ver o texto da tirinha como um todo, a frase do segundo quadrinho, que nós estamos destacando agora em negrito, funciona como um comentário em relação ao resto do texto. Temos aí um caso de sequenciação frástica por encadeamento por justaposição. Embora não haja conectivo entre a parte em negrito e o resto do texto, a conexão com esse resto fica estabelecida pelo sentido do texto e, de certa forma, também pelas imagens dos quadrinhos. Trata-se de mais um caso de sequenciação frástica, além da manutenção temática, que estudamos na aula de sexta-feira passada. Reparem que na manutenção temática, a conexão entre as partes do texto é feita pelo uso de palavras de uma mesma família semântica, enquanto que no encadeamento por justaposição, a mesma conexão é feita pelo sentido do texto. Agora vamos ver alguns outros casos de encadeamento por justaposição. Quem quiser pode dar uma pausa para ler cada um desses casos que nós estamos mostrando nesse quadro. São casos de encadeamento por justaposição. Vários linguistas acreditam que os diversos tipos de relações
semânticas ou pragmáticas que podem ser estabelecidos entre os enunciados vão muito além do que a gramática pode explicar. O encadeamento por justaposição é muito adequado em se tratando de uma tipologia e sua grande característica é não usar operadores argumentativos. Só que no caso da redação do Enem, um dos requisitos para que a redação receba nota máxima é que o texto apresente operadores argumentativos tanto entre os parágrafos como também ao longo de um parágrafo. Falaremos mais sobre isso na videoaula em que nós vamos abordar a competência 4 da redação do Enem, que é a competência voltada para a coesão textual. De qualquer maneira, na nossa próxima videoaula, que vai ser publicada quarta-feira da semana que vem, ainda estaremos abordando a competência 3. Aguardem! O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.